Eu tenho 74 anos. Por 9 minutos, o meu coração parou de bater completamente dentro de uma sala da Santa Casa de Ribeirão Preto. E nesses 9 minutos, eu encontrei o que passei 50 anos da minha vida descartando com a tranquilidade de quem está certo de tudo. Eu não era um homem de fé. Quero que isso fique absolutamente claro desde o princípio. Eu era um empresário, um homem de números e de resultados, de contratos e de balanços patrimoniais, criado no interior de São Paulo, num mundo em que se acreditava que inteligência e fé eram coisas que não combinavam. Passei 50 anos construindo uma vida sobre a certeza de que quando a gente morre, simplesmente para. É o fim. Limpo, mecânico, definitivo. E estou aqui hoje, um velho com o peito marcado por aquela noite, para lhes dizer com a honestidade de quem foi, viu e voltou diferente. Eu estava errado. Não pouco errado. Profundamente, irreversivelmente e misericordiosamente errado. O que eu encontrei do outro lado daqueles 9 minutos não foi escuridão. Não foi o nada que eu tinha decidido existir lá. Era uma pessoa. E essa pessoa sabe o meu nome. Se alguma coisa trouxe você até aqui hoje, uma busca silenciosa que você não sabe como nomear, um medo que você carrega sem conseguir olhar de frente, alguém que partiu e cuja ausência não parece ter fundo, eu peço que você fique comigo. Não por mim. Sou um velho que não precisa de muito mais. Fique pelo que estou prestes a contar, porque eu acredito que se você está aqui, pode ser uma das razões pelas quais eu voltei. Quando isso tocar em algo dentro de você, e eu acredito que vai tocar, deixe tocar. Fique perto desta comunidade. Se inscreva. Deixe um comentário quando terminar, porque eu leio todos. Estamos juntos nessa. E esse juntos importa mais do que qualquer um de nós imagina. Meu nome é Roberto Almeida. Nasci e cresci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Numa família do tipo que o interior paulista sabia criar nos anos 50. Minha mãe era uma mulher de fé sólida e quieta, uma devota de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que tinha uma imagem dela na sala que eu vi desde que me entendo por gente. Ela fazia novenas, rezava o terço todas as noites, ia à missa todo domingo na Catedral de São Sebastião e havia nela uma paz que eu nunca entendi e nunca soube valorizar. Meu pai era um homem prático, de fazenda, que dizia que religião era coisa de mulher e de gente que não tem o que fazer. Cresci dividido entre os dois mundos, e quando fui estudar economia na USP de Ribeirão Preto, no começo dos anos 70, os professores me deram a estrutura intelectual para resolver esse impasse. O materialismo histórico, a crítica à religião como ópio do povo, o positivismo que dizia que só é real o que pode ser verificado. Abracei tudo isso
com o entusiasmo de quem finalmente encontrou uma resposta que parecia adulta. Voltei para Ribeirão Preto e entrei nos negócios. Comecei como contador em uma transportadora pequena, depois abri minha própria empresa, depois outra, e fui construindo ao longo de 40 anos um patrimônio razoável que incluía 3 empresas, uma fazenda de 200 alqueires nos arredores da cidade e a convicção cada vez mais cimentada de que o que se constrói com as mãos é o que fica. Casei com Conceição em 1978. Ela era uma mulher de fé profunda, ia à missa, rezava, tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na cabeceira da cama, do mesmo jeito que minha mãe tinha. A gente tinha nosso acordo. Ela ia à missa, eu ficava vendo o jogo ou indo à fazenda. Tivemos 2 filhos, Rodrigo e Ana, e uma vida que, vista de fora, era a de um homem que tinha dado certo. Quando Conceição morreu de uma complicação do coração em 2015, rápido demais, sem aviso suficiente, em pleno outubro, com o cerrado ainda seco, algo rachou em mim que eu não soube nomear. Não foi fé, não naquele momento. Foi um silêncio. Me vi acordando cedo na fazenda, antes de todo mundo, sentado no alpendre, olhando para os canaviais que o sol da manhã dourava devagar, sem pensar em nada, só sentado. O cheiro de terra molhada quando o sereno levantava, os sabiás começando. E me pegando a pensar no que a Conceição sabia, que eu nunca soube entender. Para o final de 2023, meu cardiologista, o Dr. Figueiredo aqui em Ribeirão, tinha desenvolvido aquele jeito particular de me falar com muito cuidado, que diz tudo que as palavras não dizem. Angina instável, ritmo irregular. Um coração que tinha trabalhado muitos anos sob uma pressão que nenhum motor foi feito para aguentar tanto tempo. 74 anos e um corpo que me mandava recados que eu continuava a ignorar. Não tinha medo, eu dizia a mim mesmo. Tinha vivido, tinha construído, meus filhos estavam bem. Se era isso, era suficiente. A noite em que tudo aconteceu foi em janeiro. Uma noite de verão de Ribeirão Preto, daquelas quentes e pesadas que não deixam a gente dormir direito. Eu tinha ido à fazenda passar o fim de semana, um hábito que mantive mesmo depois que a Conceição foi, mesmo sozinho. Tinha trabalhado o dia todo com o pessoal, andado a cavalo pela propriedade de manhã, almoçado com o feitor e à noite estava na varanda da sede sozinho, com um copo d'água na mão, ouvindo os grilos e olhando para o cana. Me sentia pesado há dias, um aperto no peito que eu atribuía ao calor, ao esforço do dia, à carne seca que tinha comido no almoço. Pensei em ligar para o Rodrigo. Pensei e não liguei. Fiquei sentado. O último cheiro que senti nesse mundo foi o cheiro da terra da fazenda à noite.
aquele cheiro úmido e antigo de terra paulista que a Conceição dizia que era o cheiro de casa. E o peso do meu próprio corpo na cadeira de madeira da varanda. E um aperto no peito que foi crescendo devagar, como uma mão que fecha sem pressa. E os sons da noite foram ficando mais distantes, não com dor, não com violência, mas como quando o volume de um rádio vai sendo baixado por alguém que você não vê, devagar, até o silêncio. Não me debati. Isso me surpreendeu depois. Toda a vida eu tinha sido um homem que briga com o mercado, com os concorrentes, com a burocracia, com qualquer coisa que tentasse me dobrar. Mas naquele momento, naquele instante suspenso entre o aperto e o escuro, senti algo que não sentia desde que era menino e minha mãe me colocava na cama. A sensação de estar sendo segurado. Não pela cadeira, não por nada que tivesse nome no meu vocabulário de homem de negócios. E então tudo foi escuro. Eu estava acima da varanda. É a descrição mais exata que tenho. Estava acima da varanda e podia ver meu corpo na cadeira num ângulo errado. E olhei para ele da maneira que você olha para um casaco que reconhece num cabide. Aquele é meu, foi o que eu usei. Sem pavor, sem urgência, sem apego. A fazenda estava exatamente como eu a conhecia. A varanda, o canavial, o céu estrelado de interior paulista. Mas estava ficando menos importante, do jeito que a margem fica menos importante quando você já está longe dela no rio. Não houve túnel, não da maneira que se descreve. Houve, em vez disso, uma dissolução. As paredes da realidade que eu conhecia perdendo consistência, perdendo insistência, e através delas, filtrando como luz através de papel muito velho, algo para o qual nenhuma das palavras que eu tinha usado a vida inteira tinha sido feita. Eu me movi, ou fui movido, não através do espaço, mas através de algo abaixo do espaço. Uma mudança na natureza do que eu era. E o que foi primeiro foi o calor. Não o calor de Ribeirão Preto em janeiro, mas toda a tensão, toda a contração, tudo que eu tinha segurado apertado dentro deste corpo durante 74 anos. Liberado num único momento, como uma mão que se abre. Eu estava me expandindo. Não estava com medo. A luz chegou primeiro como calor. E eu quero ser tão preciso com essas palavras quanto eu sei ser. Não era luz solar. Não era nada do espectro que a física descreve. Era pessoal. Ela se movia em minha direção do jeito que uma pessoa se move em direção a alguém que estava esperando há muito tempo, com intenção, com reconhecimento, com algo que só consigo chamar de alegria. A luz me conhecia. Quero que você se demore nessa frase. Eu sei como ela soa. Passei 50 anos descartando exatamente esse tipo de linguagem. Mas é a frase mais honesta que consigo construir. A luz me conhecia. Ouvi meu nome. Não com ouvidos, eu não tinha mais ouvidos, mas do jeito que você ouve seu próprio coração de dentro,
como algo que sempre esteve lá. Roberto, não dito em som, dito em conhecimento, dito com uma compreensão completa que continha toda a minha vida, cada novena que minha mãe tinha rezado por mim, cada domingo que eu tinha passado na fazenda enquanto a Conceição estava na missa, cada recusa deliberada e orgulhosa, cada vez que eu tinha dito a alguém que religião era coisa de quem não tem o que pensar. E nem uma sílaba de tudo isso chegou como acusação. Preciso parar aqui. Esse é o ponto onde eu me desfaço toda vez que conto. Porque em 50 anos de vida, no fundo de toda a minha racionalidade, eu tinha calculado quieto que se estivesse errado, se tudo isso fosse real, então um homem como eu, um homem que tinha negado abertamente meio século, que tinha chamado de ingênuo quem acreditava, que tinha deixado a mulher ir à missa sozinha, ano após ano, enquanto ele estava na fazenda, esse homem encontraria um julgamento frio, proporcional, lógico. Era o que se seguia das premissas. Essa era a forma que a justiça toma quando você a constrói a partir da razão pura. Eu não fui encontrado com julgamento, não fui encontrado com silêncio. Ele estava na luz, ou mais exatamente, ele era a razão pela qual a luz existia. Estava presente de uma maneira que nada humano está nunca completamente presente. Nós estamos sempre um pouco atrás dos nossos próprios olhos, sempre parcialmente em outro lugar. Ele estava completamente ali, completamente em minha direção, e eu soube quem era. Não pelas imagens, não pelo Cristo do interior paulista que eu via nas igrejas de quando era criança. Isso era a origem de todas aquelas imagens, do jeito que um rosto vivo é a origem de toda a fotografia que já foi tirada dele. Era mais real do que qualquer coisa real que eu tinha tocado em 74 anos. Ele me mostrou minha vida, não como uma acusação, como uma iluminação. Me mostrou as orações da minha mãe e eu as vi, cada uma, como uma presença viva, pequenos pontos de luz pairando sobre minha vida através de todas as décadas que eu havia passado sem notar. Me mostrou um funcionário que eu tinha contratado uma vez quando ninguém mais queria, um rapaz do interior, sem experiência, que as outras empresas tinham dispensado, que tinha virado gerente, criado 3 filhos e que até hoje, soube depois, acende uma vela para Nossa Senhora todo mês em agradecimento por aquela chance. Eu tinha esquecido completamente. Ele não tinha esquecido. Me mostrou a Conceição, como ela tinha me amado e como eu tinha amado de volta, torto e completo nas maneiras que eu era capaz, e como o amor, mesmo incompleto, mesmo sem as palavras certas, deixa marcas permanentes na trama do que é real. E então ele falou, não em português, não em nenhuma língua feita de sons, em significado direto e completo
do jeito que a solução para um problema de gestão às vezes chega não em etapas, mas de uma vez, inteira. E o que ele disse foi: você nunca foi abandonado. Não houve um momento em que eu não estivesse lá. E eu, o homem que passou meio século exigindo provas empíricas para cada afirmação, não pude contestar, porque ele me mostrou as provas. Cada virada inesperada a meu favor, cada manhã que eu acordei sem motivo suficiente, cada graça inexplicável que eu tinha catalogado como sorte ou coincidência ou trabalho meu. Vi o que cada uma delas era de verdade e entendi. Havia uma plenitude naquele lugar para a qual não tenho terminologia de gestão nem de economia. Cada pergunta que eu tinha carregado sobre sentido, sobre o que somos, sobre o que acontece quando a luz se apaga, não respondida no sentido de informação transferida, mas dissolvida. As perguntas deixaram de se aplicar, do jeito que a lógica de um sonho se dissolve no instante em que você acorda e o mundo real as torna desnecessárias. A resposta estava ali mesmo, me olhando com conhecimento total e amor total. E eu entendi pela primeira vez que essas duas coisas não são separadas. Naquele lugar, elas são a mesma coisa, o fato mais fundamental do universo. Eu não queria voltar. Quero que você entenda o que isso significa. Não era desespero, não era cansaço. O que havia lá era tão genuinamente mais real, mais vivo, mais bom, mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu tinha conhecido em 74 anos de vida encarnada, que voltar parecia uma diminuição. Como entrar de uma campina vasta e iluminada de volta para um quarto muito pequeno e muito escuro. Senti a pressão de um redirecionamento, firme, claro, como uma mão no ombro me virando, e por baixo dela o entendimento claro. Há algo que ainda falta fazer. Há palavras que você teve cuidado de não dizer a vida inteira. Vai, gasta o que te sobra dizendo-as. Voltar para o corpo foi como ser empurrado por uma porta pequena demais para o que eu tinha me tornado. Cada terminação nervosa acendeu com o choque do limite, do peso, da dor. A sala da Santa Casa chegou de uma vez. A luz fluorescente branca, o cheiro de álcool, os sons dos monitores, as vozes, e eu puxei o ar em espasmo e ouvi alguém dizer: voltou. E tentei falar e não consegui. Estava chorando. Uma enfermeira jovem me pegou pela mão e me perguntou se eu estava bem. Eu queria dizer: estou melhor do que em toda a minha vida. Acabei de voltar da coisa mais real que existe. Ficaram me observando 3 dias. O Rodrigo chegou naquela mesma noite de Campinas. A Ana chegou no dia seguinte de São Paulo. Sentaram ao lado da cama, com a expressão que os filhos têm
quando algo velho e querido quase se quebrou. Alívio e susto juntos, sem saber qual dos dois pesa mais. Não contei imediatamente o que tinha visto. Fiquei nas noites do hospital revolvendo tudo na mente, testando do jeito que sempre testei as coisas. Hipóxia cerebral, cascata neuroquímica, o cérebro construindo narrativa contra a extinção. Conheço esses argumentos. Eu mesmo os construí durante décadas, em cada jantar em que alguém me contava uma experiência assim. Mas também sei disso. Fui empresário a vida inteira. Sei a diferença entre uma empresa que aguenta os tombos e uma que vai à falência. O que eu encontrei não era uma estrutura cedendo, era o alicerce portante de baixo de toda a estrutura que já ficou de pé, o que no fim carrega todo o peso. Contei para o Rodrigo primeiro. Ele ficou quieto um bom tempo. Depois me disse, baixinho: pai, eu acho que a mamãe sempre soube que você ia chegar lá. Tive que virar para o lado da janela, porque a verdade daquilo era mais do que eu conseguia segurar olhando no rosto dele. Já se passaram 14 meses desde aquela noite de janeiro. Continuo sendo um homem preciso. Continuo cuidando das palavras, desconfiando de sentimentalismo, exigindo que as afirmações suportem o peso que se coloca sobre elas. E a evidência que carrego agora é interna, irredutível e mais sólida do que qualquer contrato que já assinei ou qualquer balanço em que já confiei. Jesus Cristo não é uma metáfora, não é um mecanismo de alívio para pessoas que não conseguem encarar a escuridão. Ele é a realidade mais concreta que encontrei numa vida dedicada a coisas concretas. Passei 50 anos chamando de ingênuo quem acreditava. Sei agora quem era o ingênuo. Se você passou anos mantendo Deus a uma distância segura e chamando isso de razão, de clareza, de maturidade intelectual, eu conheço essa arquitetura. Eu a construí. Morei dentro dela 5 décadas e quero que você ouça isso de alguém que a construiu e conhece cada rachadura. Ela não está construída no que você pensa que está. Está construída em medo disfarçado de razão. E no momento em que eu cruzei para o outro lado, cada pedra dela se dissolveu, como a geada num vidro quando o sol finalmente entra de vez. Você é amado, não como metáfora, não como consolo, como fato. Estive no lugar de onde todos os fatos têm origem, e esse é o que sustenta todo o resto. Era verdade antes de você saber. Vai ser verdade depois que esse meu corpo finalmente descansar de vez. E neste momento, ele está estendido em sua direção. Em qualquer cômodo que você esteja sentado, com qualquer peso que esteja carregando, com tudo que acreditou ou se recusou a acreditar até agora.